Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando somos crianças, amados irmãos e irmãs, nós olhamos o mundo através do olhar dos nossos pais. Quando crescemos, tornamos-nos depois adolescentes, quase a atingir aquela maturidade que ainda não é de alma nem de coração, mas é biológica. Nós navegamos nas águas turvas deste mundo sob a orientação dos nossos pais. De onde? Primeiro olhamos a vida enquanto crianças, segundo as indicações que os pais dão. Depois, mais tarde, continuamos a ser orientados pelos nossos queridos pais. A certa altura, nós começamos a entender-nos como seres autónomos, autossuficientes. Assim, lá mais para o final da adolescência, ali entre os 15 e os 18 anos, começamos a achar que os pais não percebem nada desta vida, estão ultrapassados, são de outra era, não entendem nada daquilo que é a realidade que eu, adolescente de 15, 16, 17, 18, 19 anos, vivo. E então nós começamos a desconfiar dos nossos pais. E porquê é que eu digo que começamos a desconfiar dos nossos pais? Porque já não levamos a sério a experiência de vida que eles viveram. Que eles viveram e que nos transmitiram. Então nós buscamos o quê? As nossas próprias experiências de vida. Nós pomos em causa tudo o que nos foi dado como e por herança e queremos experimentar. Nós também queremos saborear, também queremos degustar. E claro que às vezes erramos. E como somos jovens, escondemos-nos daqueles que eram mais experientes do que nós. Porque não queremos passar vergonhas diante de quem era mestre. E nós, convidados, éramos a sermos discípulos. Mas a maioria de nós não quer passar pelo discipulado. Isto é, não queremos ser aprendizes de nada. Nós queremos simplesmente fazer, viver, experimentar. E nem sempre temos o discernimento, queridos irmãos e irmãs, para podermos fazer o que é justo, fazermos o que é correto. Voltando pela primeira vez ao Santo Evangelho de hoje, nós vemos o que é em Tomé. Algo parecido com isto que eu estou a dizer? Não, certamente. Tomé também desconfia, mas é uma desconfiança toda ela prudente. Não é uma desconfiança, a de São Tomé, o apóstolo, sobre o qual versa o Evangelho de hoje, não é uma desconfiança desenraizada de respeito por aquilo que ele conhecia, pelos seus mestres e sobretudo pelo único mestre, o maior de todos aqueles que Tomé alguma vez na vida teve, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Tomé desconfiava prudentemente, porque é que ele desconfia. Quer saber se aquele Cristo é mesmo o Cristo real, é mesmo o Cristo de verdade, mesmo o Cristo verdadeiro, o Cristo verídico, é aquele Cristo pelo qual ele disse aos outros apóstolos: então vamos a Jerusalém e morramos com ele. Diz Tomé. Tomé diz isto. Quando Cristo sabe que Lázaro está morto e diz aos apóstolos: bem, voltemos para trás. Talvez não estejais recordados, mas eu estou. E certamente alguns estarão. Lendo o Evangelho. Quando Cristo sabe que Lázaro está morto, ele diz aos apóstolos: voltemos, regressemos, andemos para trás, vamos a Jerusalém. E depois disto os apóstolos começam a falar entre eles e começam a dizer uns aos outros: mas se vamos com ele, atrás dele, provavelmente vamos morrer. E ele era Cristo. E Tomé, no meio dos 12, diz: vamos com ele, Cristo, e morreremos com ele. Esta é a disponibilidade de Tomé. Esta é a certeza que Tomé tem de quem é o seu mestre. De quanto vale o mestre.
Não se vai para a morte sem certezas. Eu costumo dizer que os santos mártires da Igreja são o selo e o atestado para a nossa vida eterna, para o nosso encontro com Deus, para sermos catapultados para a comunhão com Deus e sermos alcandorados e levados à vida eterna, à imortalidade de Deus, na comunhão com Deus, no sacrifício dos mártires, que os tornou a cada um deles iguais a Cristo, que o Senhor é mártir na cruz. Bem, e é este apóstolo Tomé que duvida. Ele não está presente quando Cristo aparece pela primeira vez após a ressurreição no domingo de Páscoa aos apóstolos. Tomé não está lá, não vou entrar em detalhes porque é que não estava. Noutra altura falaremos disso. Mas ele não estava. E no domingo de hoje, Tomé está. E o Senhor, da mesma forma que apareceu aos apóstolos, dizendo-lhes: a paz esteja convosco, hoje diz o mesmo: a paz esteja convosco. E parece que é uma coisa formal. Enfim, Deus é Deus, Deus só pode dizer a paz esteja convosco, como se não pudesse dizer mais nada. Não, o Senhor poderia dizer tudo, só que o tudo que Cristo poderia dizer resume-se e é ampliado na paz esteja convosco. Porque não pode haver encontro e comunhão com Cristo, passando previamente por encontro e comunhão com os nossos irmãos, na guerra. Tem que haver paz. Na periferia desta paz de Cristo está a paz deste mundo, que é uma pálida sombra daquilo que é a plenitude da paz de Cristo. Bem, e o Senhor aparece no domingo de hoje aos apóstolos e não entra pelas portas. Ele penetra a matéria criada que não se lhe opõe. Ele passa através das células da parede para um lado, do lado da mesma, e postula-se e estabelece a sua presença diante dos apóstolos. E antes do Senhor chegar, durante a semana, quando São Tomé sabe que Cristo tinha estado com os apóstolos, ele diz-lhes: eu não acredito em nada do que me dizeis. Se eu não colocar os meus dedos no lado e nas mãos do Mestre e não o vejo, eu pessoalmente não acredito. Bem, a propósito daquilo que eu comecei por dizer inicialmente, nós, crianças, adolescentes e mais tarde pessoas adultas, desconfiamos, mas de uma forma desconcertante. Desconfiamos sem termos tantas vezes motivo para desconfiarmos. Como é que eu posso ter legitimidade? Como é que eu posso encontrar licitude? Como é que eu posso encontrar espaço para duvidar do meu pai, da minha mãe? Mas eu desconfio do meu pai e da minha mãe. Eu duvido do meu pai e da minha mãe. Eu desconfio e duvido que o meu pai e a minha mãe me estão a enganar. Ou então, estão completamente ultrapassados, porque se ergueu das cinzas a Fênix na sua adolescência de 14, 15, 16 anos e acha que é um avatar. Bem, não é uma condenação que eu faço aos jovens, queridos irmãos e irmãs. É um convite que eu lhes deixo a todos eles e elas para serem mais prudentes. Bem, no caso de Tomé, ele tinha, ao contrário do que eu disse que os filhos não têm espaço para poder duvidar dos pais. Não estou a falar daqueles pais que são maus pais. Também há que abandonar os filhos, que se embriagam e se drogam o dia todo. Não estou a falar desses. Esses pais não merecem confiança dos filhos. Não falo das exceções. Falo daqueles pais de verdade. Bem, e da mesma forma que estava a dizer, isto em função dos adolescentes e depois de nós já adultos, o contrário eu digo de São Tomé. Então, São Tomé tinha legitimidade, tinha razão e fundamento para poder desconfiar que se calhar aquele Cristo poderia não ser o Cristo que ele amava. E em que é que eu digo que Tomé tinha legitimidade e fundamento, tinha razão para poder desconfiar? Porquê? Porque Pedro tinha negado 3 vezes Cristo, ou não tinha? Pedro não negou 3 vezes Cristo e era apóstolo. Bem, os apóstolos fugiram todos da cruz, ou não é verdade? Só lá ficou João, o pequenino apóstolo de 16 a 17 anos. Então, ele lembrava-se que estes apóstolos, seus irmãos, em alguns momentos, não foram credíveis, dignos de confiança. Um porque negou o Mestre, os outros, incluindo Pedro também, fugiram da cruz. E porquê é que fugiram?
Porque nenhum deles acreditava na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tinham certeza que Cristo ia ressuscitar, a não ser João, teólogo. E porque não tinham a certeza que Cristo ia ressuscitar, os apóstolos fugiram da cruz. Pedro negou. Porquê? Porque ia ser pregado na cruz. E como é que se vai pregar a cruz se eu não acredito que vou ressuscitar os mortos? Quem faz isso? Quem entrega e aposta, entre aspas, aposta a sua vida na morte, no mais ou menos, logo se vê, talvez a ressurreição aconteça. Ninguém. Nós gostamos do pelo que temos em cima do nosso corpo, desta pele que nos protege do pelo do burro. Passamos a vida tantas a pentear o pelo do burro, a cuidar do nosso corpinho e a tentar ver nele a eternidade física, corpórea e biológica que não temos. Amados irmãos e irmãs, e os apóstolos não tinham certeza, antes do Senhor ir para a cruz, e já o Senhor pregado na cruz, que Ele ia ressuscitar. Eles tinham ouvido, mas nunca ninguém havia ressuscitado entre os mortos. Então eles duvidavam. E porque duvidavam, eles esconderam-se e trancaram-se a 7 chaves naquela sala alta na qual Cristo hoje entra e aparece a todos. Bem, e aparece a Tomé. E Cristo dirige-se a São Tomé, que não era São Tomé, era Tomé, o apóstolo, e era amado, como todos os outros apóstolos, amado de Cristo. E diz-lhe: não sejas incrédulo, crê, ser crente no sentido daquele que acredita. Isto é, não sejas incrédulo, isto é, não tenhas dúvidas, Tomé. Olha, eu aqui, toca, as minhas mãos tocam ao meu lado. E quando Tomé vê Cristo, o que é que ele diz? Meu Senhor e meu Deus. Então é a confissão, nestas palavras, de São Tomé. É aquele que chega ali com dúvidas, confessa o Senhor quando o vê, mas apreendamos e retenhamos, as dúvidas de Tomé eram legítimas. Os apóstolos não tinham dado bons e sublimes e garantidos exemplos. Como eu disse, Pedro negou Cristo e os outros abandonaram o Senhor na cruz. Então isto não dava garantias a São Tomé. São Tomé não queria uma experiência qualquer. Ele queria ver, experimentar, saber e ter garantia, certeza que aquele era o Cristo que ele amava. O Cristo que andou com ele durante 3 anos. Aquele que era o seu mestre, do qual Tomé era o seu discípulo. Era esse Cristo e não outro. Ele não queria encontrar e fazer a experiência, como diz o nosso povo, de gato por lebre. Ele queria o próprio Cristo. E por isso o Senhor Tomé, o apóstolo, teve este cuidado de dizer: não vou acreditar em nada enquanto não ver. Não vou acreditar em nada enquanto não tocar. E depois Cristo diz a Tomé: tu acreditaste porque viste. Bem-aventurados, Cristo remete-nos para as bem-aventuranças, bem-aventurados os que creem sem verem. E nesse momento Cristo não está a falar só para Tomé. Cristo está a falar para Tomé e para mim, e para cada um, e para cada uma de vós, e para aqueles que vão nascer. Eles viram Cristo e acreditaram, e mesmo assim, ver como foi difícil. Então o Senhor diz: bem-aventurados aqueles que, não vendo, acreditam. Esses somos nós. Mas nós não temos também legitimidade, isto é, não é um direito que nos assiste, queremos também experimentar Cristo como Tomé, vê-lo como Tomé viu, tocar Cristo como Tomé tocou, fazemos a experiência real da vida real do Cristo concreto, que não é fumaça, que não é fantasmagórico, que não é neblina. Temos ou não temos esse direito? Como Tomé teve. Claro que temos, amados irmãos e irmãs. E nós encontramos este Cristo real no sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo e no sofrimento dos nossos irmãos. Quando Cristo deixou que Tomé tocasse as suas feridas, tocasse as suas mãos e o seu lado, quando nós encontramos os nossos irmãos e irmãs, hoje, 2000 anos depois, feridos no corpo,
feridos fisicamente, com doenças, com enfermidades, com chagas, com problemas que os levam às urgências dos hospitais. Quando nós tocamos com as nossas mãos nas feridas dos nossos irmãos, não é esburacar o buraco com pus que tem na perna, não é disso que eu falo. É tocar com as nossas mãos, abraçando-os, pegando, levando ao hospital, fazendo curativo, se não houver ninguém melhor, na perna, no braço, onde for. Quando nós tocamos com as nossas mãos, queridos irmãos e irmãs, nas feridas dos nossos irmãos, nós estamos a tocar no Cristo concreto, naquele Cristo que Tomé tocou. Tomé toca nas feridas do Mestre, ainda semi-abertas. E aquelas feridas de Cristo, ainda semi-abertas, são o testemunho do amor de Cristo por cada um deles e de nós. Nas feridas dos meus irmãos, ainda abertas também, porque não estão curadas e longe de serem cicatrizadas estão também. Eu toco o Cristo de São Tomé. Eu toco o Cristo real de há 2000 anos e de hoje. Porque a Páscoa, queridos irmãos e irmãs, a Páscoa não é uma comemoração de uma coisa que aconteceu. A Páscoa é a atualização do Cristo que esteve com os apóstolos, que esteve com eles, está comigo, e esteve e está com eles hoje e connosco. Nós não comemoramos o passado, nós vivemos o presente. Cristo está hoje aqui connosco com os apóstolos. Hoje, domingo de São Tomé, a Igreja apelida este domingo de Antipáscoa. Antipáscoa. Mas cuidado, não quer dizer o oposto, o contrário da Páscoa. Esta é uma denominação, é uma qualificação que a Igreja dá a este domingo. Mas Antipáscoa quer dizer em vez da Páscoa. É o que quer dizer na interpretação da Igreja. Então, este domingo é uma outra Páscoa. E todos os domingos, a partir do domingo de Páscoa, são domingos da ressurreição do Senhor. E porquê é que todos os domingos são os domingos da ressurreição do Senhor? Porque nós somos homens com memória curta, como aqueles jovens, crianças e pequenos adolescentes, e depois mais graduadamente já adolescentes, não de 12 anos, mas de 14, 15, 18, que negam o socorro dos pais, negam a experiência dos outros. Então, como a Igreja sabe que nós temos facilidade em esquecer os nossos mestres, em esquecer a herança que é nossa por direito, enjeitamos-la, também vamos enjeitar a Páscoa. Também vamos esquecer a Páscoa. Pelo menos a força com que vivemos aquela Páscoa do Senhor há 8 dias atrás, num tempo espacial e cronológico em que nós existimos, nós esquecemos o ímpeto e a energia, a força da graça de Deus que nos habitou naquele momento. E vamos esmorecendo, fenecendo, como folha aquecida pelo sol que vai murchando, que vai secando até cair no chão. Para que isso não aconteça e não sejamos como essas folhas que deixam de estarem viçosas no topo, nos ramos, onde dançam ao som do vento que as toca, o que é que Deus faz? Deus põe a experiência da Páscoa em cada domingo da ressurreição do Senhor. Entendem? Para que nós nos lembremos, nos reergamos, nos ponhamos de pé, na vertical, olhando Cristo, aquele Cristo real, o Cristo de São Tomé, o Cristo que nós encontramos em cada um dos nossos irmãos. Então, voltando à experiência da qual eu disse que não temos nós direito de fazer, a mesma que Tomé fez, pois temos. E aí está ela a ser feita quando nós abraçamos as dificuldades e os caminhos enviesados que a vida proporciona tantas vezes aos nossos irmãos e irmãs que nós amamos. Estes são um Cristo concreto de hoje da nossa vida, e cada um dos nossos irmãos e irmãs é mesmo o Cristo real. Não pensemos que cada irmão e irmã é o Antônio, Joaquim, Maria, depois há Cristo. Esse Cristo é cada um de vós, amados irmãos e irmãs. Ninguém encontrará o Cristo da ressurreição, o Cristo que desceu ao lado, o Cristo que resgatou os justos e as justas na pessoa de Adão e Eva. Este Cristo, se não for encontrado nesta vida, não o encontraremos depois da morte. E só há uma forma de encontrar Cristo nesta vida, é encontrando-o, expiando
espelhado em cada um dos nossos irmãos e irmãs. Eu repetirei isto até a exaustão, porque é isto que a Igreja nos ensina. É esta a experiência dos mártires. É esta a experiência do amor. Mártir significa testemunha. Isso é testemunho. Testemunha de alguém quem ama. Quem é imparcial. Os mártires foram imparciais. Eles, o que é que se chama imparcialidade? Eles viram que era justo morrer por Cristo. Não andaram com meias medidas. Eles quiseram e acreditaram no Cristo real, neste Cristo de São Tomé. Então façamos nós o mesmo, queridos irmãos e irmãs. Encontramos nos nossos irmãos a Cristo, e porque encontramos Cristo nos irmãos, encontramos depois Cristo, o seu corpo e o seu sangue, no altar, dentro do cálice, é a Eucaristia, que nos alimenta para nos transfigurarmos naquilo que Cristo é. Esse é o convite. Nós começamos por ser esboços de ser humano. Nem sequer seres humanos somos ainda, só o seremos depois da ressurreição e da nossa deificação, e no 8º dia, depois do julgamento final, e antes disso, da ressurreição dos mortos e dos vivos. Então, nós, ser esboço não é mau. Ser esboço é começar a ser o princípio do que ainda não somos, e que somos chamados a ser. Somos chamados a ser, e aqui termino, o Cristo de Tomé, o Cristo real, o Cristo verdadeiro. Sejamos nós isso. Pugnemos por isso, lutemos por isso, é o que eu quero dizer, por sermos também transportadores de Cristo verdadeiramente, e nós sermos também Cristo de verdade, na pequenez ainda das nossas capacidades, mas homens que já deram o primeiro passo para que Cristo entre dentro de nós pela graça do Espírito Santo. E então nós mudaremos o mundo, nós transfiguraremos o mundo. Talvez muitas guerras se calem, talvez muitas bocas fomeadas sejam alimentadas, talvez muitos estômagos vazios deixem de roncar de fome, porque eu comecei a ser um outro Cristo. E começar a ser um outro Cristo, igual a Cristo, é ser preocupado com o mundo onde eu vivo, desde preocupação pelas plantas, aos mares, e àqueles que somos nós, que somos instituídos por Deus para cuidarmos das plantas e dos mares. Nós, os filhos de Deus. Nós deveríamos ser administradores, cuidadosos e amorosos, outros Cristos, para cuidarmos deste planeta lindo que Deus nos deu e que um dia será transfigurado e elevado pela graça de Deus àquilo que era para ter sido, se Adão e Eva não têm abandonado o Éden. Que o Senhor os proteja, guarde e alimente nestes dias até ao domingo próximo, e Cristo ressuscitará. E nós ressuscitaremos com Ele. Que o Senhor os proteja e anime. Quando digo anime, quer dizer o quê? Vos ponha a dar gargalhadas. Quando digo vos anime, é vos dê ânimo, movimento para Cristo e para os outros irmãos.